Putin resolveu apelar para o velho truque de assustar o mundo com ameaças nucleares. Desta vez, o Kremlin anunciou o suposto sucesso de testes com a nova arma Burevestnik, uma ogiva com propulsão nuclear capaz de voar indefinidamente. Mas será que alguém ainda cai nessa encenação? Os tempos mudaram, e a reação internacional deixou claro: a Rússia não está jogando sozinha. Enquanto Putin exibia seus feitos em um discurso pomposo, os Estados Unidos lembraram discretamente que uma de suas submarinos nucleares está estacionada perto das águas russas. E o enviado especial de Moscou, Kirill Dmitriev, que tentou vender a ideia de uma economia russa blindada e de um arsenal invencível, acabou ridicularizado. Até mesmo analistas sérios classificaram a apresentação como um show de propaganda barata. Enquanto isso, no fronte ucraniano, a situação em Pokrovsk se agrava. Apesar dos avanços russos em outras frentes, como em Chasiv Yar, o exército ucraniano enfrenta infiltrações constantes de tropas inimigas dentro da cidade. A pressão é intensa e Kiev responde com ataques precisos, incluindo drones que atingiram Moscou e outras regiões russas. Pela primeira vez, há relatos de danos a infraestruturas críticas, como a evacuação de abrigos na região de Belgorod e a possibilidade de cortes no abastecimento de água. A Rússia também sofre baixas na região de Kharkiv, onde suas forças enfrentam dificuldades logísticas. E como se não bastasse, surgem denúncias perturbadoras sobre o comércio ilegal de soldados russos, uma prática que expõe a degradação moral dentro das forças armadas do país. Enquanto o Kremlin tenta distrair o mundo com ameaças nucleares, a realidade no campo de batalha e nas fileiras do exército russo é bem diferente. Mas voltemos ao show de Putin. A exibição da Burevestnik não passa de um blefe calculado. Mesmo que a arma existisse, e não há provas concretas disso, ela não mudaria o equilíbrio nuclear global. A Rússia já possui um arsenal vasto e diversificado, com mísseis balísticos, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos. A capacidade de lançar um ataque nuclear nunca foi o problema. O que impede Putin de apertar o botão não é a falta de tecnologia, mas as consequências catastróficas que viriam depois. Um ataque nuclear contra a Ucrânia desencadearia uma resposta devastadora, não apenas dos Estados Unidos e da OTAN, mas também de potências como a China, que não tem interesse em ver o mundo mergulhar no caos. O verdadeiro objetivo por trás dessa encenação é político. Putin quer intimidar o Ocidente, especialmente após a decisão dos Estados Unidos de permitir que a Ucrânia use armas de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Também pode ser uma tentativa de pressionar Washington a estender o Tratado New START, o último acordo de controle de armas nucleares ainda em vigor entre as duas potências. Mas no fim das contas tudo não passa de teatro. Se você quer continuar acompanhando análises como essa, apoie nosso trabalho. Um simples like, um comentário ou uma assinatura faz toda a diferença para que nossos vídeos alcancem mais pessoas. E se puder contribuir financeiramente, há links na descrição para doações. Também oferecemos VPNs seguras para contornar bloqueios e acessar a internet sem restrições. Compre um plano anual, é mais econômico e prático. Lembre-se, usar VPNs ainda é legal na Rússia, então aproveite para navegar livremente e ajudar a manter este canal ativo. Putin pode continuar brincando com fogo, mas o mundo já aprendeu a não levar suas ameaças ao pé da letra. A história mostrou que, no fim, a realidade sempre prevalece sobre a propaganda. E a verdade é que a linha vermelha do uso de armas nucleares já está claramente traçada. A China já freou Putin quando ele flertou com a retórica nuclear, e a história de Cindy, ou melhor, a lição da crise dos mísseis de Cuba, prova que nenhum líder, por mais impulsivo que seja, escapa das consequências de cruzar esse limite. Se a Rússia ousar dar esse passo, não será apenas um ato de desespero, mas o início de um isolamento global sem precedentes, muito além das sanções atuais. A OTAN, aliás, já deixou claro: qualquer ataque nuclear russo será respondido com força convencional esmagadora. Os Estados Unidos não apenas confirmaram essa disposição, como reforçaram que têm capacidade para fazê-lo, e não hesitarão. O Burevestnik, por mais que a propaganda russa o venda como uma revolução, não muda absolutamente nada nesse equilíbrio. Se estivermos falando de um ataque nuclear limitado, a superioridade tecnológica e logística do Ocidente neutraliza qualquer vantagem que a Rússia possa alegar ter. E se o pesadelo de uma guerra nuclear total se concretizar, o resultado será o mesmo de sempre: destruição mútua assegurada, com arsenais suficientes para apagar do mapa não só a Rússia e a Ucrânia, mas grande parte da civilização. O Burevestnik não altera essa equação.
O que realmente poderia desestabilizar o tabuleiro nuclear seria uma inovação na defesa, como um sistema antimísseis capaz de interceptar 100% dos ataques, dando a um lado a ilusão de invulnerabilidade. Mas convenhamos, se a Rússia mal consegue lidar com drones ucranianos, imagine desenvolver uma tecnologia assim. Os Estados Unidos, por sua vez, apesar de avançados, também não têm um escudo perfeito. Portanto, do ponto de vista do equilíbrio de forças, nada mudou. O Burevestnik é, na melhor das hipóteses, um blefe caro, e na pior, um desperdício de recursos que a Rússia não tem. Se você ainda se preocupa com a possibilidade de uma guerra nuclear, recomendo assistir aos vídeos em que explico por que isso é improvável. Os argumentos continuam os mesmos, a dissuasão funciona, e nenhum líder racional, nem mesmo Putin, quer ser lembrado como responsável pelo fim do mundo. Mas, como esperado, a reação de Trump não tardou. Há poucos dias, eu dizia que uma das formas de Putin responder à pressão ocidental seria com ameaças ainda mais agressivas, mas que isso era um jogo perigoso, poderia, na verdade, provocar uma reação ainda mais dura dos Estados Unidos. Pois bem, quando questionado sobre o anúncio russo de uma nova arma com alcance de 13 mil quilômetros, Trump foi direto: não sei do que estão falando. Nós temos os melhores submarinos nucleares do mundo, posicionados bem perto da costa deles. Não precisamos de mísseis com esse alcance. Eles não estão brincando conosco? Nós também não estamos. Fazemos testes o tempo todo, mas, como eu disse, temos submarinos. Putin deveria se preocupar em encerrar uma guerra que deveria ter durado uma semana e já está no 4º ano, em vez de ficar brincando de lançar foguetes. A mensagem foi clara: os Estados Unidos não se intimidam. E não é difícil imaginar que Trump tenha pedido aos serviços de inteligência um relatório sobre o real impacto do Burevestnik. Provavelmente, chegaram à mesma conclusão que nós: é mais barulho do que substância. Mas o simples fato de Putin insistir nessa retórica já é um sinal preocupante. Em um momento em que a guerra na Ucrânia se arrasta e o apoio ocidental se mantém firme, ameaças nucleares soam como desespero, não como força. E como sempre, o mundo reage não com medo, mas com ceticismo, ou, no caso de Trump, com ironia. Mas Putin não é o único a mexer no tabuleiro nuclear. Recentemente, militares britânicos de alta patente sugeriram que o Reino Unido deveria considerar compartilhar seu arsenal nuclear com a Alemanha, como forma de conter a ameaça russa. A ideia surgiu após declarações da chanceler alemã, Olaf Scholz, sobre a necessidade de discutir a segurança nuclear europeia com França e Reino Unido. Macron, por sua vez, já havia sinalizado que a França poderia estender seu guarda-chuva nuclear para proteger aliados europeus, dada a crescente percepção de que a Rússia representa uma ameaça de longo prazo para o continente. As conversas entre Londres e Berlim sobre cooperação nuclear ainda estão em estágios iniciais, mas o simples fato de o tema estar em pauta mostra como o cenário estratégico está mudando. Para alguns, como o ex-chefe do Estado-Maior britânico, Nick O'Gonton, a Europa precisa começar a pensar em uma dissuasão nuclear coletiva, especialmente diante da possibilidade de um enfraquecimento do compromisso americano com a segurança do continente. Outros, como o ex-comandante das Forças Armadas Britânicas, Richard Barrons, são mais céticos. Como coordenar uma resposta nuclear entre 30 países, quando a Rússia tem um único homem com o dedo no botão? A logística, a confiança mútua e a velocidade de decisão tornariam qualquer arranjo desse tipo inviável. Enquanto isso, o Reino Unido e a Alemanha já deram passos concretos em outras áreas de cooperação militar, como o acordo para o uso de aviões alemães de patrulha marítima em território britânico, visando monitorar submarinos russos no Atlântico Norte. Mas quando se trata de armas nucleares, a cautela ainda prevalece. Afinal, a Europa tem apenas 2 países com arsenais próprios, França e Reino Unido, e qualquer mudança nesse status quo exigiria um nível de confiança e coordenação que por enquanto não existe. O que tudo isso mostra é que o mundo está entrando em uma nova fase de incerteza estratégica. Putin joga com ameaças nucleares para tentar dividir o Ocidente, enquanto os aliados buscam formas de se proteger sem depender exclusivamente dos Estados Unidos. Mas uma coisa é certa, a dissuasão nuclear continua sendo a pedra angular da segurança global, e por mais que alguns tentem reescrever as regras, a lógica da destruição mútua assegurada permanece inalterada. O que nos leva de volta à pergunta essencial: vale a pena arriscar tudo por uma guerra que não pode ser vencida? A resposta, felizmente, ainda é um sonoro não. Território russo, mas a verdade é que cada ação tem uma reação, e Moscou já sente na pele o preço de sua agressão. Enquanto o Kremlin tenta minimizar os danos, espalhando narrativas de que as sanções não funcionam,
ou que a economia russa é resiliente, os números não mentem. As exportações de petróleo despencaram, a inflação corrói o poder de compra da população, e até aliados históricos, como a China, reduzem discretamente suas transações para evitar contágio. A propaganda pode enganar por um tempo, mas a realidade é implacável. E quando até mesmo os propagandistas do regime são desmascarados ao vivo, como aconteceu com o enviado especial de Putin nos Estados Unidos, fica claro que a estratégia de blefe está chegando ao limite. O episódio com Kirill Dmitriev não foi apenas um constrangimento diplomático, foi um sinal de desespero. Em vez de adotar a postura de um negociador astuto, ele repetiu o mesmo discurso vazio que o Ocidente já conhece de cor. As sanções não nos afetam. A economia russa é forte, os Estados Unidos estão isolados. Mas quando confrontado com fatos, como a queda de 20% nas receitas do petróleo ou a fuga de empresas estrangeiras, sua retórica desmoronou. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, não deixou passar. A Rússia sentirá a dor, e não será devagar. E ele está certo. A cada dia, novos dados confirmam que o modelo de guerra econômica está funcionando, mesmo que Moscou insista em negar. O problema é que para Putin, admitir fraqueza é impensável. O regime precisa manter a ilusão de controle, mesmo que isso signifique enviar emissários para serem humilhados em público. Dmitriev, por exemplo, poderia ter usado a oportunidade para sinalizar disposição ao diálogo. Afinal, até mesmo os Estados Unidos já demonstraram abertura para negociações, desde que baseadas em princípios claros. Mas em vez disso, optou por repetir o mesmo roteiro de sempre, como se o mundo ainda não tivesse percebido o jogo. A consequência? Washington não apenas ignorou suas palavras, mas dobrou a aposta, reforçando que as sanções não são uma ameaça vazia, mas uma realidade que já estrangula a máquina de guerra russa. Enquanto isso, no fronte, a situação é ainda mais crítica. A Ucrânia resiste com uma coragem que desafia todas as probabilidades, mas enfrenta um inimigo que não hesita em sacrificar vidas humanas como se fossem peças descartáveis. Os relatos dos soldados ucranianos são claros. A Rússia joga com números, não com estratégia. Envia recrutas mal treinados para a linha de frente, usa táticas obsoletas, quando os resultados são desastrosos, simplesmente nega a realidade. Mas a verdade é que cada drone abatido, cada tanque destruído e cada quilômetro de território recuperado pela Ucrânia é uma prova de que a resistência não é apenas possível, é vitoriosa. E é aqui que entra a nossa responsabilidade. Enquanto os líderes mundiais discutem sanções e diplomacia, os ucranianos lutam e precisam de apoio concreto. Não são apenas palavras que salvam vidas, mas equipamentos, suprimentos e recursos. Por isso, iniciativas como a arrecadação para a 100ª Brigada Mecanizada são mais do que gestos de solidariedade, são atos de resistência. Cada doação, por menor que seja, ajuda a manter um soldado na linha de frente, a proteger uma cidade ou a salvar uma vida. E quando olhamos para o futuro, fica claro que a vitória da Ucrânia não é apenas uma questão de justiça, é uma necessidade para a segurança global. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos seguem pressionando para estrangular a principal fonte de financiamento do Kremlin, o petróleo. O embaixador americano na OTAN, Julian Smith, deixou claro que países como Hungria, Turquia e Eslováquia terão que escolher entre continuar comprando energia russa ou enfrentar as consequências. E não se trata de uma ameaça vazia. A infraestrutura que sustenta o fluxo de petróleo russo, como o oleoduto Druzhba, já está na mira. Se antes havia dúvidas sobre a seriedade das sanções, agora não há mais. Washington está disposto a ir até o fim, mesmo que isso signifique cortar o fornecimento para aliados relutantes. Mas a Rússia também começa a sentir os efeitos de sua própria arrogância. O ataque ucraniano à barragem em Belgorod não foi apenas um golpe tático, foi um aviso. Pela primeira vez, a Ucrânia demonstrou capacidade de atingir alvos estratégicos em território russo, usando armas fornecidas pelos Estados Unidos. O resultado? Inundações, danos à infraestrutura crítica e um recado claro: a guerra não está confinada às fronteiras ucranianas. Moscou pode tentar vender a narrativa de que está contendo o conflito, mas a realidade é que cada ação tem consequências, e elas estão se espalhando. O que nos leva a uma conclusão inevitável: a Rússia está perdendo em todas as frentes. Militarmente é superada pela determinação ucraniana. Economicamente está sendo sufocada pelas sanções. Politicamente está cada vez mais isolada. E, no entanto, Putin insiste em prolongar o sofrimento, como se a obstinação pudesse substituir a estratégia. Mas a história já mostrou que impérios construídos sobre mentiras e violência têm um fim previsível.
A questão não é se a Rússia será derrotada, mas quando, e a que custo. Enquanto isso, o mundo tem uma escolha: assistir de braços cruzados ou agir. Apoiar a Ucrânia não é apenas um ato de solidariedade, é um investimento na paz. Porque uma Rússia derrotada e humilhada será forçada a repensar seu papel no mundo, e uma Ucrânia vitoriosa será a prova de que a tirania não compensa. O momento é agora. Cada dia de resistência ucraniana é um dia a menos de impunidade russa. E cada gesto de apoio, seja uma doação, uma palavra de encorajamento ou a pressão sobre governos relutantes, faz a diferença. Afinal, a guerra não será vencida apenas nos campos de batalha, mas também na determinação daqueles que se recusam a aceitar a vitória do autoritarismo. Eis a verdade nua e crua: as narrativas russas desmoronam diante dos fatos como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. Enquanto o Kremlin tece suas fábulas de vitórias grandiosas e cercos imaginários, o mapa da guerra revela uma realidade bem diferente. Cada quilômetro conquistado pela Rússia é pago com rios de sangue, e cada declaração triunfalista de Gerasimo não passa de um espetáculo de desespero, uma tentativa patética de maquiar a incompetência com palavras vazias. Vejam só, onde Moscou prometeu um cerco épico a Kupiansk, há apenas um punhado de soldados russos avançando a duras penas, enquanto as forças ucranianas mantêm posições firmes, resistindo com a tenacidade de quem sabe que a liberdade não se rende. Onde o generalato russo alardeia o controle de 70% de Volchansk, as imagens de satélite e os relatos independentes mostram uma realidade bem menos gloriosa. Um avanço lento, custoso, que mal cobre 1 quilômetro quadrado em semanas de combate. E onde se fala em aniquilação de brigadas ucranianas, a verdade é que essas mesmas unidades continuam operando, infligindo baixas e frustrando os planos de uma máquina de guerra que já deveria ter desistido. Mas não se enganem, essa não é apenas uma guerra de territórios, é uma batalha de narrativas. E enquanto a Rússia mente para seu próprio povo, tentando vender derrotas como vitórias, o mundo assiste ao espetáculo grotesco de um regime que se afoga em suas próprias mentiras. Cada drone ucraniano que atinge alvos em Belgorod, cada represa sabotada que expõe a vulnerabilidade das posições russas, cada incêndio em depósitos de combustível perto de Moscou é um lembrete de que a verdade não pode ser contida por decretos ou censura. Ela vaza pelas rachaduras do sistema, como a água que agora inunda as margens do reservatório de Belgorod, arrastando consigo os escombros da propaganda. E o que dizem os analistas sérios, aqueles que não se curvam ao delírio de Gerasimo? Que não há cerco algum, que as tropas russas, exaustas e mal abastecidas, avançam centímetro a centímetro, enquanto as forças ucranianas contra-atacam, recuperam posições e demonstram que a resiliência é a arma mais poderosa nesta guerra. Que as perdas russas são tão devastadoras que até mesmo os números oficiais, quando ousam divulgá-los, são suficientes para expor a falência de uma estratégia baseada em carne de canhão e ilusões. A Ucrânia não precisa de cercos fictícios para vencer. Ela precisa de tempo, de apoio e da convicção de que cada dia de resistência é um prego no caixão do imperialismo russo. E enquanto o Kremlin se perde em suas próprias fantasias, o mundo livre tem a chance de agir, de pressionar, de apoiar, de garantir que a mentira não triunfe sobre a verdade. Porque no fim, a história não será escrita pelos generais que mentem, mas pelos povos que ousam lutar e vencer. E cada quilômetro conquistado é pago com sangue e ilusões de grandeza. A realidade no fronte é outra. Pequenas unidades ucranianas ágeis e determinadas, movem-se como sombras entre as linhas russas, minando avanços que o Kremlin insiste em chamar de vitórias estratégicas. Enquanto Moscou gasta toneladas de propaganda para anunciar cercos imaginários, a verdade é que suas tropas, mesmo isoladas, resistem por semanas abastecidas apenas por drones, uma prova de que a logística russa é tão frágil quanto suas narrativas. E quando esses cercos fantasmas finalmente se dissipam, como aconteceu em Kupiansk, onde promessas de aniquilação se transformaram em meses de estagnação, fica claro: os generais russos não mentem por acaso. Mentem porque precisam justificar o fracasso, porque cada relatório inflado é um pedido desesperado por mais recursos, mais homens, mais tempo, tudo para adiar o inevitável. Mas a quem servem essas mentiras? Aos que ainda acreditam no mito da invencibilidade russa? Ou aos que no Ocidente hesitam em enviar armas por medo de escalar o conflito? Cada vez que o general Gerasimo anuncia um cerco histórico, alguém em Washington ou Berlim prende a respiração, e a Ucrânia paga o preço dessa hesitação. Enquanto isso, analistas independentes como Konstantin Machovets desmontam peça por peça a farsa. Em Pokrovsk, onde a pressão russa é real e brutal,
não há cercos grandiosos, apenas uma guerra de desgaste onde cada metro custa caro. E mesmo assim, a defesa ucraniana resiste, adaptando-se, contra-atacando, transformando cada drone em uma arma, cada soldado em uma fortaleza. O mais irônico? Até os que antes criticavam Gerasimov agora se curvam à sua narrativa. Como Yuri Podolyak, que há meses denunciava a desinformação do Kremlin, e hoje repete suas mentiras como um eco obediente. A covardia intelectual tem um preço, e ele é pago em silêncio, em submissão, em traição à própria consciência. Mas a história não perdoa os que escolhem o lado errado. Enquanto isso, no terreno, a verdade é implacável. As forças russas avançam a um custo insustentável, com perdas que já superam qualquer ganho tático. A segunda e a primeira armadas, reforçadas às pressas com milhares de recrutas mal treinados, esbarram em linhas ucranianas que, embora pressionadas, não quebram. E mesmo quando conseguem pequenos avanços, como em Novorossiysk ou perto de Krasnohorivka, o que resta é um campo de batalha marcado por corpos e equipamentos destruídos, não por vitórias. A Ucrânia não precisa de cercos para vencer. Precisa de persistência, de armas e da certeza de que cada dia de resistência é um golpe no império das mentiras. Porque no fim, não serão os generais que escreverão a história. Serão os soldados que lutam, os civis que resistem, os povos que se recusam a ajoelhar. E enquanto o Kremlin se afoga em suas próprias ilusões, o mundo livre tem uma escolha: continuar alimentando a farsa ou finalmente agir, apoiar, exigir, garantir que a verdade não seja apenas uma palavra, mas uma força capaz de mudar o curso da guerra. Porque a liberdade não se defende com hesitação. Ela se conquista com coragem. Não será suficiente tomar Pokrovsk. Porque a guerra não se vence com avanços isolados, mas com estratégia, e a Rússia, mais uma vez, demonstra que sua tática é tão previsível quanto frágil. Enquanto seus generais insistem em repetir os mesmos erros, enviando blindados em ondas desordenadas e infantaria infiltrada em grupos de 10 ou 20 homens, a verdade se impõe. Não há genialidade em sua ofensiva, apenas desespero. Eles avançam como sombras vestidos de civis, explorando cada brecha, cada rua abandonada, cada prédio minado. Mas sombras não conquistam cidades. Elas apenas se esgueiram, até que a luz da resistência as expulse. E essa luz está acesa. Em Pokrovsk, os defensores não cedem terreno sem luta. Cada quarteirão é disputado, cada posição, uma armadilha. Os russos podem ter chegado à zona industrial, à estação ferroviária, até mesmo aos arredores do Conselho Municipal, mas não controlam nada. O que chamam de avanço não passa de uma ilusão de movimento, um teatro de operações onde a infantaria se esconde entre ruínas e os blindados são destruídos um a um. Eles não tomam a cidade. Eles a corroem, como ferrugem em metal, esperando que a estrutura ceda. Mas a estrutura resiste. O perigo, porém, é real. Se a segunda exército russa conseguir romper a linha entre a zona industrial e o norte de Pokrovsk, se cortar a estrada para Pokrovsk e fechar o cerco, as consequências serão devastadoras. 9 quilômetros. Apenas 9 quilômetros separam o avanço russo de uma vitória tática que poderia isolar milhares de soldados ucranianos. 9 quilômetros que decidem se a guerra entrará em uma nova fase e ou se a Ucrânia será forçada a recuar, não por falta de coragem, mas por falta de munição, de suprimentos, de apoio. Porque é isso que a Rússia espera. Que o mundo se canse. Que as promessas de ajuda se transformem em hesitações, que os carregamentos de armas demorem mais do que deveriam, que a fadiga da guerra enfraqueça a vontade de lutar. Eles contam com o tempo, com a burocracia, com a ilusão de que a Ucrânia pode se defender sozinha. Mas a história já mostrou, nenhum povo vence uma guerra sem aliados. Nenhuma resistência dura sem munição, sem inteligência, sem a certeza de que não está lutando no escuro. E é aqui que a escolha se impõe. Apoiar a Ucrânia não é caridade, é estratégia. Garantir que suas forças tenham o que precisam não é um gesto de boa vontade, mas um investimento na segurança de todos. Porque se Pokrovsk cair, não será apenas uma cidade perdida. Será um sinal. Um sinal de que a agressão compensa, de que a impunidade vence, de que as fronteiras podem ser redesenhadas à força. E se permitirmos que isso aconteça, não serão apenas os ucranianos a pagar o preço. Será o mundo inteiro que acordará em uma realidade onde as regras não valem mais nada. A Rússia não está vencendo. Está sangrando. Mas enquanto sangra, avança, porque sabe que o cansaço é seu maior aliado. E é contra esse cansaço que devemos lutar. Não com palavras, mas com ações. Não com promessas, mas com entregas. Não com solidariedade distante, mas com compromisso real. Porque a liberdade não se defende com discursos. Ela se defende com mísseis, com drones, com munição.
com a certeza de que, quando um povo escolhe resistir, o mundo livre escolhe estar ao seu lado. O momento é agora. Antes que os 9 quilômetros se tornem 9 passos. Antes que a sombra se transforme em noite. Antes que a hesitação se torne derrota. A Ucrânia não pede que lutemos por ela. Ela pede que lutemos com ela. E essa é uma diferença que não podemos ignorar. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a máquina de guerra russa não apenas avança, ela devora. Não são apenas soldados que ela consome, mas vidas, sonhos, dignidade. E o mais aterrador, ela o faz com a eficiência de um sistema, não de um erro. Uma engrenagem bem oleada de corrupção, exploração e desumanização, onde cada peça, dos recrutadores fantasmas aos burocratas de farda, lucra com a carne humana. Imagine, um jovem desesperado por dinheiro ou fugindo de problemas, é abordado por um consultor que promete resolver tudo. Documentos falsificados, exames médicos fraudados, contratos assinados sob coação. Em questão de dias ele não é mais um cidadão, é mercadoria. Sua conta bancária é esvaziada, seus documentos retidos e sua liberdade, trocada por uma promessa vazia de serviço à pátria. Quando percebe o engano, já é tarde. Está em um trem rumo ao fronte, sem saber se vai para Donetsk, Luz ou direto para uma vala comum. E os que resistem? Os que questionam? Os que se recusam a obedecer ordens suicidas? São jogados em buracos imundos, chamados eufemisticamente de celas disciplinares. Sem comida, sem remédios, sem contato com o mundo. Doentes são trancados com eles, como se a morte lenta por infecção fosse um castigo justo. Enquanto isso, seus comandantes embolsam seus salários, suas famílias imploram por respostas e o sistema responde com silêncio. Ou pior, com mentiras. Porque essa não é a exceção. É a regra. Uma rede criminosa que se estende dos gabinetes dos governadores aos postos de recrutamento, dos hospitais militares às prisões disfarçadas de quartéis. Não são maus elementos agindo à margem, são as próprias entranhas do Estado russo, devorando seus filhos em nome de uma guerra que ninguém pediu. E o mais cruel? Eles sabem que você sabe. Sabem que as famílias choram, que os soldados desertam, que os corpos se acumulam. Mas continuam porque o lucro em vidas, em dinheiro, em poder, é maior que a vergonha. A Ucrânia não é apenas um campo de batalha. É um espelho. De um lado, um povo que escolheu lutar por sua existência. Do outro, uma máquina que transformou a guerra em negócio e os homens em números. A pergunta não é se você vai escolher um lado. É se vai fingir que não vê o que acontece quando a humanidade é reduzida à moeda de troca. Porque no fim, a liberdade não se defende com palavras. Ela se defende com ação. E com a coragem de olhar para o abismo, e recusar-se a ser engolido por ele.